Com certeza, lido todos os dias com os pensamentos. A gente até tem um autor de um livro, não sei qual deles, mas que fala, né, que a gente não pode impedir, né, que os passarinhos sobrevoem na nossa cabeça, mas podemos impedi-los que façam ninhos. Né? E levando para esse lado é a mesma coisa com os pensamentos. Não podemos impedir que os pensamentos negativos cheguem até o nosso pensar, mas podemos impedir que esses pensamentos causem ou produzam ninhos, né, ali. A gente ficar remoendo, né? O Dr. Augusto Cury, né, um psiquiatra que se converteu, ele fala de um processo, né, que o pensamento repetitivo, o pensamento nocivo, danoso, ele causa na memória, é como um furo num disco antigo de vinil, né, onde a agulha passa ali, ele cai, né? Então a pessoa, quando ela fica nesse pensamento recorrente, repetitivo, negativo, ele vai repetir processos, ele vai, o que a gente chama hoje de gatilhos, né? A pessoa vai passar por ali, vai ter um gatilho de novo, né? Então o nosso pensamento, ele o apóstolo Paulo fala, em Romanos, capítulo 12, no versículo 2 ali, né, ele diz que nós precisamos nos transformar. Ele diz transformai-vos. É um verbo, né, que não é ele que vai fazer, é nós. Ele diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Não vos conformeis com esse século, ou seja, não tome a forma desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ele está dizendo, existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, mas para que você experimente isso, você precisa se transformar, né? Não tomando a forma desse século, mas renovando o seu pensamento. Então, a Bíblia fala sobre o pensamento, né? Sobre não deixar que esse pensamento fique remoendo. Aí nós entramos naquilo que falamos anteriormente, né? Sobre remoer sentimentos, né? A Joyce Meyer, ela também fala num dos livros, não sei qual é, porque a gente, né, lê e acaba não guardando onde estão as citações, né? Mas ela fala num dos livros dela, eu acredito que seja Campo de Batalha na Mente, que ela fala que a gente precisa dar uma parada de vez em quando e pensar no que estamos pensando. É o campo de batalha da mente. Parar para pensar no que nós estamos pensando. E ela disse que nós vamos ficar impactados quantas vezes por dia nós pensamos num determinado pensamento, tipo de pensamento. Aquele determinado tipo de pensamento que domina o nosso dia, aquele tipo de pensamento ele pode moldar as nossas atitudes, a nossa fala e atitudes. Então, é muito sério, né? A palavra fala também que a boca fala do que o coração está cheio. Coração fala do espírito humano recriado, mas também pode falar, né, daquilo que a gente rumina no nosso pensamento, né? Então, invariavelmente é aquilo que você fica processando, vai vir para fora em algum momento. Então, o nosso pensamento entra de novo pela parte do autoconhecimento. Você parar para pensar no que está pensando, você precisa realmente ter uma conexão contigo mesmo, né? Você precisa ter um processo de, tipo, peraí, eu tenho uma responsabilidade com a minha saúde emocional e eu preciso parar. Se eu tô triste, tô triste, a semana inteira eu tô triste e angustiado, né? Eu sempre falo para as pessoas, o que você tem pensado nessa semana, que você tá a semana toda para baixo? Qual é o pensamento que está te deprimindo? Porque geralmente é um pensamento que leva a esse sentimento depressivo. Uma preocupação, né? Um sentimento negativo. E eu lembro, nesse processo que eu falei, né, da depressão pós-parto, o pensamento recorrente era, você não vai dar conta. Entendeu? Você não vai dar conta, você não é boa o suficiente. Ela é muito pequenininha, ela depende de você, mas você não presta.
E aí entra todas uma questão emocional da infância que eu das crenças que eu escutava, veio tudo ali naquele momento de fragilidade, veio, né? Então, aqueles pensamentos, eles metralhavam, né, o meu sentimento. Hoje eu tenho essa compreensão. Na época, eu não sentia. Então, quando eu me curei, eu amadureci, aprendi a lidar com os sentimentos, eu puxei a minha memória lá para trás, para reviver, assim, reviver não, né, mas relembrar, né, aqueles sentimentos e o que acontecia comigo. E eu percebia, então, que eram pensamentos que vinham à tona o tempo todo. Mais tarde, quando eu conheci Joyce Meyer, eu via ela tinha um programa no sábado de manhã, num canal, não lembro qual que era, e eu comecei a aprender com a Joyce Meyer esse processo de pensar no que está pensando, de você dar aquela parada. E foi aí que eu comecei a fazer a elaboração, né, desse conhecimento, né, e hoje eu já estou bem mais treinada. E tu escrevia o que tu pensava? Como é que tu fazia, assim? Eu escrevia no começo, né? No começo eu escrevia, eu tinha diários, ainda tenho eles guardados, né? Legal. Agora, ultimamente eu tô meio assim, tenho só um diário de profecias e visões, né?